Olá, jovens advogados, sejam bem-vindos aí à nossa live de quarta-feira. Vocês sabem que toda quarta às 9 da noite eu venho aqui conversar com vocês sobre coisas aí do início da advocacia, sobretudo da advocacia previdenciária. Então, o meu público é jovem advogado previdenciário. Eu venho aqui trazer novidades e trazer também coisas que, na verdade, muita gente não fala, né, pra gente no início da advocacia. Muita gente, a gente acaba fazendo a OAB e depois, meu Deus, o que acontece agora? O que eu faço agora? Olá, sejam bem-vindas. Eu vou colocar aqui o nome, né, da nossa live hoje, que é Sociedade Individual de Advocacia, tá? Vou deixar salvo aqui, fixado aqui nos comentários. Quem tá no YouTube também, vou deixar salvo essa live para que os jovens advogados consigam aí rever, né, depois sobre o que fazer quando a gente quer se profissionalizar aí melhor na advocacia. Então sejam bem-vindos, coloquem aí os seus coraçõezinhos, falem aí pra mim quantos anos de advocacia vocês têm, porque vocês sabem que, na verdade, jovem advogado não tem nada a ver com idade, né, gente? O jovem advogado é aquela pessoa que tem ali até 5 anos de carteira da OAB. Então, basicamente é isso, né? Então, eu vou falar sobre essa sociedade individual de advocacia. E o que é a sociedade individual de advocacia? Na verdade, muita gente tem dúvidas quanto a isso. Olá, Dr. Tarsis, olá, doutora Vanessa, sejam bem-vindas. Mandem aviãozinhos aí pro pessoal entrar para conversar um pouco hoje comigo. Eu tô retornando, né, as lives, eu tô... é verdade, Tarsis, no dia do jogo do Flamengo. Mas tô retornando às lives num horário que eu consigo ficar aqui conversando com vocês pra melhorar aí a advocacia de vocês, pra gente trocar uma ideia sobre o início da advocacia. Eu falo, né, para jovens advogados como iniciar, como começar, como se profissionalizar dentro da advocacia. E, na verdade, gente, isso aí é uma coisa que ninguém nos fala na faculdade. Olá, Aline, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, assim, a gente fica mega perdido, né? Quando a gente tá na faculdade, pega a carteira da OAB e simplesmente cai num mundo que a gente não conhece, que a gente não sabe, né, como é que funciona. E a Sociedade Individual de Advocacia, é esse o nome mesmo, eu não errei. É o seguinte, é uma legislação própria, nova, né, relativamente nova, de 2016, para jovens advogados, para advogados que estão iniciando, principalmente, né, pessoas que estão trabalhando sozinhos aí. Ela é muito vantajosa. Então eu vou começar falando, separei aqui alguns tópicos para conversar com vocês hoje sobre essa sociedade individual. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Será que eu abro essa sociedade agora? Primeiro pego a OAB e já abro? Ou eu espero um pouco? Boa noite, Namir, seja bem-vindo. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Suzy Zimmermann, Namir, boa noite, gente. Então, gente, muita gente... Obrigada, Tarsis. Muita gente me pergunta, né, no início da advocacia, o que fazer sobre a tributação. Qual que é a principal dúvida, na verdade, do início da advocacia? Imaginem vocês que estão começando agora na advocacia e pegam uma causa legal, acabam fazendo alguma ação previdenciária aí boa e recebem um valor interessante aí de honorários. Qual que é a vantagem de ter uma sociedade individual de advocacia? É justamente a tributação, gente. Então eu vou começar falando sobre isso, vou falar sobre isso hoje. E a lei que fala sobre essa sociedade individual é a Lei 13.247 de 2016. Ela é muito recente, é uma legislação que prevê, então, essa tributação diferenciada para advogados, tá? Então, uma das grandes vantagens da sociedade, ela pode ser chamada sociedade individual ou sociedade unipessoal. Ela é uma possibilidade aí de optar pelo enquadramento no sistema tributário do Simples Nacional.
Nessa modalidade você consegue grandes benefícios em relação à atuação como profissional autônomo. Então, essa é a vantagem de abrir uma sociedade unipessoal ou uma sociedade individual de advocacia. Então, a diferença, só para vocês terem uma ideia de diferença de sociedade simples e sociedade unipessoal. Vou falar aqui para vocês compreenderem melhor essa sociedade unipessoal, que é importante identificar aí características dos modelos de negócio para comparar as principais diferenças, né? Então, a sociedade simples, gente, é necessário pelo menos 2 advogados. Essa é a principal diferença entre sociedade simples e sociedade unipessoal. Na sociedade unipessoal, é só um advogado que pode abrir essa sociedade. Por isso que é estranho, né? Uma sociedade de uma pessoa só. Mas, de fato, é isso mesmo. E a lucratividade relacionada à participação societária de cada sócio, conforme definido no contrato, essa na sociedade simples, né? Os sócios definem, através do registro em contrato social, se podem exercer a advocacia de forma individual sem que os honorários sejam convertidos à sociedade, isso na sociedade simples, tá? E a razão social em nome de pelo menos um dos sócios. Essas são as características da sociedade simples. E a sociedade unipessoal, como é que funciona? Então, tem que ter um advogado só, tá? Então, primeira dica aí para quem quer abrir uma sociedade individual, uma sociedade unipessoal, é só um advogado que pode ter, tá? Ele é uma empresa de uma única pessoa. A concentração dos lucros no único sócio, né, para si próprio, é ideal para advogados autônomos que prestam serviços para escritórios ou outros advogados. É interessante, gente, porque muita gente trabalha online e presta serviços para vários outros escritórios, né? Então é interessante vocês abrirem para poder dar uma nota fiscal, para poder deixar profissional o negócio de vocês, tá? A Simone falou, o recolhimento do INSS é 11 ou 20? Pessoa jurídica, Simone, é 11. Eu já vou falar isso também. É muito interessante a gente transformar a advocacia da pessoa física para pessoa jurídica. Por quê? Por causa da tributação. Justamente por causa dessa questão de que se eu ganhar um honorário de 10 mil e se eu tiver só no meu CPF, esses 10 mil, 27,5% eu vou ter que pagar de imposto de renda. Então, a grande diferença da sociedade unipessoal, sociedade individual de advocacia e o CPF, que a maioria dos advogados no início, né, atuam somente no CPF, é essa, tá? Quem tiver perguntas aí sobre a sociedade individual, pode ir mandando na caixinha. Então, sociedade unipessoal, um advogado só pode abrir o CNPJ sozinho, tá? Concentração de lucros no único sócio. Ideal para advogados autônomos, e um ponto importante aqui a ser reforçado é que o profissional deve estar registrado na OAB. É meio óbvio, mas é bom salientar aqui que para exercer aí a atuação jurídica tem que estar tudo certinho lá na OAB, né? Independente aí do modelo de administração escolhido. Mas é 11% mais 20% devido à categoria, então é 31% sobre a retirada do prolabore. Não, Simone, é 11%. Na verdade, vamos ter que chamar o Emerson Lemes aqui para explicar certinho essa questão do prolabore, mas a princípio é 11% pessoa jurídica como advogado na sociedade unipessoal, tá? Tributação econômica, vamos falar disso agora. Então, quando você opta por uma sociedade unipessoal pelo Simples Nacional, a economia nos tributos é inevitável quando você tem a orientação de uma contabilidade especializada. Então é importante isso, Tarsis, não precisa retirar no prolabore, pode retirar como PL, isso aí, como PJ, né? Até eu tô tomando meu chimarrão aqui hoje. Tarsis, temos que combinar uma conversa, uma live, né? Quem não conhece o Dr. Tarsis, ele é procurador federal, ele é professor também, então vamos ter que marcar uma live aí. Mas é isso aí, Tarsis, não precisa retirar pro prolabore, tá? Então, tendo o seu CNPJ nessa modalidade, a taxa de tributação ela é variável.
ou seja, de acordo com a média do faturamento dos 12 meses ou projeção dos próximos 12 meses, tá? Então, o Simples Nacional unifica vários tributos em uma única guia, podendo proporcionar uma economia tributária de até 75% em relação ao imposto de renda para pessoa física autônoma. Para termos comparativos, o Simples possui alíquotas de 4,5%, enquanto apenas o imposto de renda da pessoa física pode chegar a 27,5%. Então, essa é a principal vantagem aí de abrir a sociedade individual. É justamente a tributação. Imagina se vocês recebendo aí um honorário, né, que tenha, que nem eu falei ali, um honorário de 10 mil reais, e vocês tenham que pagar o imposto de renda em cima de 27,5%. É R$2.700 só para o leão, né? Então, é muita diferença a tributação de uma sociedade individual para um contrato de pessoa física. Então, é interessante vocês pensarem aí em abrir uma sociedade individual. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não abri no primeiro ano, tá, gente? Assim, quando a gente começa a advogar, a gente acaba pegando várias causas, a gente acaba fazendo um monte de contrato de honorário até ruim, né? Porque a gente acaba perdendo muito dinheiro. Eu perdi muito dinheiro no início porque a gente acaba não sabendo como cobrar, a gente não sabe como fazer, a gente não sabe quase nada no início, né? Então a gente fica meio perdido, assim. Mas eu acabei no início não abrindo a minha sociedade individual. Eu já sabia, né, dessa possibilidade, mas no início a gente não recebe tantos valores para abrir, para ter esse custo, porque querendo ou não, quando vocês abrem uma empresa, vocês vão ter custos com contabilidade, né, com contador, vocês vão ter custos aí com a rotina aí, né, do dia a dia, de vocês colocar, mandar a nota fiscal certinho para o cliente. Então, é importante que você saiba que bem no início não é vantajoso pro advogado abrir uma sociedade unipessoal. Bem no início, assim, pegou a OAB e no outro dia já quer abrir a empresa. Eu acho que não vale a pena, eu acho que vale a pena esperar um pouco, pelo menos um ano de advocacia, para que vocês se organizem certinho para que abra essa sociedade individual de advocacia, tá? Porque realmente vale a pena depois que a gente começa a ganhar honorários mais expressivos, tá? Então, vale a pena mesmo aguardar um pouquinho, né, pra não ter problemas lá com o leão. Mas, gente, eu já recebi várias mensagens. Até um dia uma advogada aqui da minha cidade me mandou uma mensagem: Gláucia, eu vou ter que pagar tudo isso mesmo de imposto de renda. Eu falei, infelizmente, né, se não tem empresa, se não tem sociedade individual, é doloroso pagar 27,5% do nosso honorário, né, pra União. Mas, realmente, tô trazendo esse tema porque muita gente não conhece essa modalidade. Muita gente, muito advogado não conhece essa modalidade, né, de sociedade unipessoal. Até, gente, assim, quem tem a sociedade unipessoal, que é pela OAB, tu pede na OAB, né, essa empresa, e quem tem um crédito muito interessante para jovens advogados no Sicredi, tá? Não tô fazendo propaganda, mas é um crédito muito bom mesmo, com a taxa muito, muito baixa para quem tem tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas vocês sabem que quando tu é pessoa jurídica, as taxas são muito menores. Então, quando tu quer abrir um escritório, quando tu quer ampliar e comprar mais computadores, comprar mais insumos pro teu escritório, enfim, investir no teu escritório, é interessante saber disso, que vocês podem, então, com a sociedade unipessoal, ir no banco credenciado aí da OAB e pedir um crédito, pedir um valor aí, empréstimo, e que esses valores são muito mais baixos, as taxas são muito mais baixas para advogados. Então, eu sei que aqui no Rio Grande do Sul, quem é do Rio Grande do Sul e quem tem sociedade unipessoal, sociedade individual, tem esse crédito. Quem não tem a sociedade também tem esse crédito, porque na verdade a pessoa física também, como advogado, ela vai ter essa possibilidade desse crédito. Mas, como eu disse antes, quem tem CNPJ consegue aí valores bem menores, né? Taxas bem menores, tá? Então,
novas oportunidades de mercado e profissionalização do advogado autônomo. Isso também é um ponto importante que eu ressalvo aqui para quem quer abrir uma sociedade individual de advocacia, que com o estabelecimento de um CNPJ próprio você tem condições de conduzir um trabalho mais profissional, né? Então fica formal quando tu manda, por exemplo, não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho aqui um documento, né, que eu mando o orçamento pro meu cliente dos honorários. Então quem costuma fazer aí um documento formal, envia ali quanto que a proposta de honorários, né, com certeza quando tem o CNPJ ele fica muito mais atrativo, né? Aquele cliente ele vai olhar para vocês e vai pensar: olha, esse advogado ele é muito profissional, ele tá ali, tem no documento dele o CNPJ, tem no documento dele, né, a sociedade individual de advocacia. Eu acho interessante a abertura dessa empresa também por esse ponto dessa profissionalização, quando vocês enviam documentos pros clientes de vocês. Até essa semana, gente, eu fiz um planejamento previdenciário, e quem faz planejamento previdenciário sabe que é um documento muito extenso, né? Um documento muito grande, assim. E nesse planejamento previdenciário, eu sempre coloco também lá meu CNPJ, todos os dados da minha empresa. E isso faz com que o cliente veja que a minha advocacia ela é especializada, ela é mais formal, ela é mais profissional. Eu acho interessante isso, porque o jovem advogado, né, para quem está começando, assim, acaba não sabendo muito bem como enviar esses documentos, né, como fazer uma proposta de honorários, e isso facilita na hora de fechar, inclusive, valores um pouco maiores no contrato de honorários, porque o cliente ele vai ter mais confiança no trabalho de vocês. É interessante, né, vocês pensarem nesse ponto de que se eu mandar uma proposta de honorários só com o meu nome e a minha OAB, ou mandar uma proposta de honorários com o meu nome, o meu CNPJ, minha OAB, enfim, com a minha empresa ali, parece muito mais formal, parece muito mais interessante esse contrato de honorários, tá, gente? Deixa eu dar um oi pra galera que tá entrando aí, tem bastante gente entrando. Olá, doutora Andréia, olá, doutor Guilherme, o Gui lá de Santiago, grande amigo, se formou comigo, é previdenciarista também. A doutora Ariadne, a doutora Carla, o doutor Vitor, a doutora Maria Pereira, beijo Maria, Simone. Então sejam bem-vindos, se quiserem mandar aí mais perguntas, vamos conversar sobre essa sociedade individual que é bem interessante, né, gente? Vocês profissionalizam aí a vida de vocês na advocacia. Então, entre essas oportunidades, está a oportunidade de participar das licitações públicas. Olha que interessante, a gente pode participar então de licitações públicas. Afinal, vocês possuem então uma atuação jurídica profissionalizada, assim como os pequenos e grandes escritórios de advocacia. Ampliar as suas possibilidades de atuação faz com que surjam novas formas de aumentar sua lucratividade. Então, sempre pensem em relação à formalização e profissionalização na abertura dessa empresa, certo? Então é interessante, é importante. Claro que eu sempre sugiro vocês procurarem um contador para que ele esclareça, né, todas as dúvidas de vocês em relação à sociedade individual. Eu venho trazendo aqui informações para que vocês pensem, né, nessa possibilidade, porque eu sei que muitos advogados não têm a formalização desse trabalho, a formalização, né, dessa advocacia. Oi, boa noite, advogado para estudantes pós de processo civil. Que legal, atleta Sérgio Vieira. Tem, para quem não sabe, também a área previdenciária, ela pode ser realizada por bacharéis de direitos também, não necessariamente que a pessoa precisa ter a OAB, porque tem a parte administrativa, né, do INSS, tem a parte administrativa do regime próprio também, então dá para atuar aí na área previdenciária, mas para abrir sociedade individual de advocacia tem que ter OAB obrigatoriamente, tá? A gente tem que ter OAB porque é um dos pré-requisitos aí que a OAB colocou dentro dessa modalidade aí de empresa, tá?
Então, uma das outras vantagens que tem a abertura da sociedade individual é o acesso a linhas de crédito com condições diferenciadas para CNPJ, que eu acabei de falar, né? Falei antes que aqui no Rio Grande do Sul, quem é advogado tem uma linha de crédito do Sicredi para comprar insumos aí pro escritório, abrir escritório, comprar computador, comprar o que vocês quiserem, né? Então tem essa linha. E quem tem a sociedade individual também vai ter essa linha com uma taxa muito menor, tá? Até pra comprar carro, gente, tá? Até tem várias coisas que vocês podem comprar com o CNPJ de vocês, da sociedade individual, que a taxa vai ser muito menor, tá? Então as taxas de juros de pessoa física são maiores, dificultando então o acesso ao dinheiro e podendo gerar aí uma dívida que afete seus lucros e o crescimento do escritório, tá? Quarta dica aqui que eu dou para vocês é a facilidade na burocracia e prestação de contas. Então, por meio da sociedade unipessoal ou da sociedade individual de advocacia, no regime do Simples Nacional, você pagará 5 impostos com uma única guia, que é o PIS, COFINS, o ISS, o CSLL e o RPJ. Então, após a emissão de notas fiscais, o imposto será apurado pela sua PJ. Tá? Interessante também essa questão da facilidade na burocracia aí, da prestação de contas da sua empresa. Então, para tornar a sua experiência e mais prática, eu sempre recomendo, né, que procure um contador. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu procurei, quando eu fui abrir a minha sociedade individual, eu conversei com vários contadores e a maioria deles não conheciam essa modalidade. É uma modalidade muito nova, né, de 2016. Então, muita gente não conhece essa modalidade de sociedade individual. A Ariadne tá perguntando, doutora Glaucia, tem alguma taxa mensal? Como funciona? Não tenho a mínima ideia. Como é que funciona então, Ariadne? Cada nota fiscal que vocês forem emitir, vocês vão pagar o imposto, né? Então, você imagina que tu fez aí ganhou um processo, tá? E o teu contrato de honorários, é importante falar isso, o teu contrato de honorários, ele deve estar linkado à tua empresa. Então, a pessoa está contratando a sociedade individual Ariadne Scarton, isso, né? Ela não está contratando a Ariadne. Entendeu? Então, quando me contratam a Glaucia Serafini Sociedade Individual de Advocacia. É diferente o contrato. O contrato de honorários, ele vai ser diferente. Ele vai ter essas características, né? Vai ter o CNPJ ao invés do CPF. Então, cada contrato que vocês fizerem e cada recebimento, na verdade, o recebimento do honorário que vocês tiverem, vocês vão ter que emitir uma nota fiscal, que daí sim cada nota vai ter um imposto para pagar, né? Geralmente vocês vão ter que falar com um contador mesmo para verificar qual que é a melhor possibilidade, porque tem advogados que não são tão atuantes que acabam não tendo honorários todos os meses, né? Principalmente no início, gente. Jovem advogado não tem honorário todo mês, não tem honorários expressivos todos os meses. Então, vocês não vão dar uma nota fiscal, às vezes, de uma simples consulta, né? Vocês vão cobrar ali a consulta, mas às vezes a gente não dá nota fiscal, enfim, ou não tem ainda a sociedade individual, acaba cobrando no CPF mesmo. Olá, doutora Grace, lindona! Doutora Grace tá com curso aberto de rural, gente. Eu sei que muita gente do rural tá aqui também. Doutora Grace é o guru aí, ela e a doutora Jane, vocês grandes professoras aí do rural. Olá, doutora Ana, seja bem-vinda. Grandes advogados aí entrando. A doutora Grace é servidora do INSS, a doutora Ana da Praia, aqui é grande previdenciarista também. Então, gente, o que eu tava falando da contabilidade? É interessante, doutora Ariadne, vocês saberem que depois que vocês abrem a sociedade individual, tem um custo mensal do contador, né? O contador vai ter aquele custo ali, por isso que às vezes a gente demora para abrir uma sociedade individual, né, uma empresa, porque no início a gente não tem esses valores mensais para pagar, né, para dar continuidade ao pagamento de um contador. Então é interessante conversar com um contador que tu conheça para ver qual que é a possibilidade, né, de abrir essa empresa e qual que vai ser o custo mensal disso, porque a maior vantagem
dessa empresa é o crescimento do escritório de vocês, é o crescimento da profissionalização da advocacia de vocês. Eu acho que esse é o maior retorno que a gente tem depois que a gente abre uma sociedade individual de advocacia, né? Vocês sabem que no início é difícil mesmo. Eu fui abrir minha sociedade individual depois de 4 anos de advocacia, né? Então, não precisa sair abrindo empresa enlouquecidamente. É interessante falar que ela é importante vocês saberem que existe, é importante vocês saberem quais são as vantagens dessa sociedade individual, mas não é para sair daqui e abrir escritório, abrir CNPJ, mas vocês precisam saber dessas possibilidades. Ariadne, eu também tava com saudade de vir aqui falar, então agora toda quarta-feira, às 21 horas, eu vou vir trazer temas aí de jovem advogado, da Jovem Advocacia. Vou deixar salvo, vou colocar lá no YouTube também, criei um canal que é Glaucio Serafini, Jovem Advogado Previdenciarista, que eu sei que muita gente me pergunta tanta coisa aqui, sabe, aqui no direct, o tempo todo eu tenho, e eu converso, troco ideia, eu sempre tento ajudar todo mundo, mas eu sei que uma conversa assim em lives é muito mais bacana, né, vocês fazem as perguntas que vocês querem, eu acabo, quando eu sei, né, eu falo também. Vanessa, excelentes dicas, advogo há 1 ano e 10 meses e não recolho nada desde então. E isso pode interferir na contagem de contribuição futura. Com certeza, né? Com certeza vai interferir. Mas é normal. Doutora Vanessa, assim, é muito normal o advogado não contribuir, tá? Infelizmente, assim, não é tão rápido que a gente ganha, né? Tem um retorno financeiro aí. Mas eu sempre digo, persistam, gente, porque vai chegar um momento que vocês vão ter um retorno financeiro muito bom. Vai chegar um momento. O negócio é não desistir, o negócio é ir fazendo ações e entrando com ações, entrando com pedidos, requerimentos administrativos, enfim, e não parar. Porque realmente no início vocês não vão ter valores expressivos, mas durante aí a constância da advocacia de vocês vão ter resultados com certeza, e esses resultados vão gerar muitos lucros para vocês. E aí sim vocês podem pensar em abrir uma empresa, em abrir a sociedade individual de advocacia, que é interessante falar para vocês também que essa sociedade individual, ela não pode ter sócios. Então vocês podem ter parceiros, tá? Vocês podem ter pessoas que fazem parceria, mas não pode ter sócio. Então ela é para jovem advogado mesmo, ela é para quem tá começando a advogar sozinho. Eu sempre advoguei sozinha, eu advoguei um tempo num escritório, 2 anos e meio mais ou menos num escritório, mas antes e agora, né, depois eu advogo muito tempo sozinha, e a vantagem é que o lucro também é só pra mim, né? A vantagem de advogar sozinha é que o lucro vem todo pra minha sociedade individual. Então é interessante, é bom, embora, claro, que as parcerias também são sempre bem-vindas, são sempre muito boas, né? Mas é bom ganhar sozinho os lucros de um processo também. Então, como eu faço para abrir uma sociedade individual? A abertura dessa empresa, gente, ela é muito fácil, ela é muito simples. Eu, assim, achei muito bacana quando eu fui abrir a minha, porque a única dificuldade que eu tive de verdade foi achar um contador para resolver a parte burocrática da contabilidade mesmo. Mas eu só entrei direto em contato com a OAB, e lá na OAB mesmo eles têm um sistema ali, pelo menos a OAB RS, ali no site da OAB RS, dá para vocês entrarem, ali eles explicam tudo passo a passo, como funciona para abrir a sociedade individual. Tem uma taxa que vocês pagam, né, uma taxa de 500 e poucos reais, eu não tô lembrado o valor certo, mas pagando essa taxa já é aberta lá na OAB, e daí vocês têm que ir na prefeitura da cidade de vocês para fazer o trâmite na prefeitura, né? Vai ter para sair o alvará de vocês de funcionamento. Eu, como trabalho em casa e como faço home office, funcionamento, mas não é de um local físico, né? Então, hoje eu atendo na OAB, e isso é interessante também para quem é jovem advogado, que tem a OAB, né? A maioria das OABs aqui do Brasil tem essas salas de atendimento para jovem advogado. Então, é bem interessante também.
Então, resumidamente, as vantagens que a gente tem de abrir uma sociedade individual de advocacia é maior liberdade para o advogado trabalhar sozinho, né? Tu fica livre, tu vai receber teus honorários todos para ti, não precisa dividir com ninguém. E a tributação, então, vai ser bem menor. Imaginem que vocês podem pagar até 4,5% de imposto. Então, de 27,5% para 4,5% é uma diferença muito grande, né, de imposto. Então, vocês vão chegar a um ponto que vocês vão pegar um honorário grande e vocês vão pensar, eu lembro que a Gláucia falou que era para abrir uma sociedade individual porque ia chegar um honorário grande e eu ia ficar com dó de pagar 27,5% do meu honorário. Então, já fique aí com essa sementinha que eu estou plantando em vocês hoje, porque realmente vai chegar o momento de grandes honorários, se Deus quiser. Espero que vocês todos recebam muitos honorários grandes. Só que realmente, gente, esses honorários maiores, eles demoram um tempo. Tem processos que eu fui receber depois de 4 anos, 5 anos de advocacia. Então, esses processos são maiores, os valores são maiores, porque tem um retroativo muito grande, né? Tem retroativo de 3 anos, retroativo de 4 anos, às vezes o salário-benefício é de 4 mil reais. Então, imagine um retroativo aí de um salário de 4 mil reais, que dá uma média de 50 mil por ano. 3 anos dá 150 mil de honorário, de valor de recebimento, né? O precatório. Então, 150 mil, 30%, 3 vezes 5, 15, dá 30% de 150 mil, dá 45 mil, né, gente? Eu tô ruim hoje de cálculo, mas assim, pega esses 45 mil de honorário e tirem 27,5% pro imposto. Gente, dá muito dó, então assim, vale a pena. Todas as pessoas que estão aqui nessa live pensem com carinho na sociedade individual de advocacia. Até vou fazer o cálculo aqui, porque é uma vergonha, a gente não sabe. Advogado que sabe matemática é muito difícil, né? Dá 45 mil. Até não tô tão ruim, porque quando mexe nos honorários, mexe com o nosso sistema de cálculo. Gente, vocês sabem que essa live basicamente essas lives de quinta-feira são lives rápidas só para conversar, trazer coisas práticas aí pro dia a dia de vocês, pro dia a dia da advocacia, da jovem advocacia previdenciária. Então, eu resumindo então o que eu falei hoje, as vantagens se resumem então a maior liberdade para o advogado trabalhar sozinho e a tributação menor, né? E são essas as maiores, não tem muita, além da questão dos empréstimos que vocês podem fazer mediante o CNPJ de vocês, que nem eu falei, dá para comprar carro no CNPJ e a taxa é muito menor. Então vale a pena, né, a gente investir na empresa, investir numa consultoria aí contábil para ver se vale a pena hoje vocês abrirem uma empresa, porque tem essa parte de tributação que vocês vão ficar com muita pena, muita dor no coração quando vocês forem ganhar um honorário grande e ter que pagar aí 27,5% pro Leão. É verdade, Leão é sócio da DV Pessoa Física, muito alto o valor do imposto. É verdade, Maria. Nossa, e dá dó mesmo, porque a gente trabalha tanto pra receber os nossos honorários. Aí chega lá, do nada, como assim, tributação, 27,5% no CPF. Então, quando vocês fizerem a sociedade individual, comecem daí, todos os contratos de vocês vão ter que ser no CNPJ, tá, gente? Não deixem de trocar lá no contrato de honorário o CNPJ para fazer depois a execução. E vocês sabem que no direito previdenciário, o bom é que os nossos honorários, a gente pode fazer o destaque de honorários, né? Eu adoro fazer destaque de honorário porque simplesmente vocês nunca vão tomar calote de nenhum cliente quando vocês fazem isso, né? Então, o que é o destaque? Vocês juntam o contrato de honorários lá na Justiça Federal, né? E daí, lá quando for executar
o RPV, já vai sair um RPV específico da porcentagem ali que vocês cobraram para vocês, direto para advogada. Então, o bom de ter uma sociedade individual de advocacia e de trabalhar na área previdenciária é justamente o destaque de honorários. Pelo menos eu vejo isso como uma grande vantagem, porque a gente, além de pagar, né, não pagar os 27,5% como pessoa física, pagar 4,5%, o máximo que vocês vão pagar é 16,85% de imposto de renda da pessoa jurídica de vocês. Então, é uma diferença muito grande de pessoa física para pessoa jurídica. Então, sim, doutora, eu também, tá todo mundo ansioso pelo destaque no administrativo, né? Até a doutora Adriane Bramante falou muito sobre isso esse ano, a gente tá aí numa luta. E que bom que deu certo, né? Então, isso nos alivia porque vocês sabem que sempre tem alguém que não vai pagar direitinho, né? Eu, graças a Deus, nunca tive problema com clientes, mas eu sei que tem muitos advogados que me perguntam, doutora, como é que eu faço, como eu executo. Então, como é importante ter um contrato de honorários, né, gente? Então, façam sempre os primeiros documentos que vocês precisam fazer em todo atendimento, procuração, declaração de hipossuficiência e contrato de honorários. E até eu faço também o documento de isenção de imposto de renda, porque se a pessoa não paga imposto de renda, eu já peço para ela declarar ali que ela não paga imposto de renda. São os 4 documentos que eu já faço direto para não ter problema nenhum lá depois eu precisar ligar para a pessoa para assinar documento. Então eu já faço ali direto esses documentos que a pessoa assina e eu já entro com um pedido, né, judicial, enfim, e daí lá na execução eu já tenho o contrato para fazer o descarte de honorários. Tá, gente? Então, alguém tem alguma pergunta aí sobre a sociedade individual? Essa live eu quis trazer aí esse tema porque realmente eu vejo poucos advogados falando sobre isso e é uma vantagem muito grande para nós advogados referente à tributação aí do imposto de renda perante os nossos honorários, nossos suados honorários que a gente fica lá trabalhando às vezes anos, daí quando vai receber tem que pagar lá um horror de dinheiro pro leão, né? Então vale a pena vocês pensarem aí nessa modalidade de empresa que nós temos na advocacia, certo, gente? Então era isso, eu vou deixar salva essa live também vai lá pro YouTube e espero vocês então na quarta que vem às 21 horas. Grande beijo, tchau, tchau!